Meu marido tinha uma coleção infantil de carros Hot Wheels, gastava muito dinheiro com isso e não tinha o suficiente para pagar meus caprichos. Então eu os queimei e enviei uma foto para ele enquanto trabalhava. Mas ele nunca mais voltou para casa. Agora não sei como pagar todas as dívidas. Sempre acreditei que o casamento é um solo sagrado que deve ser cultivado com propósito, crescimento e, acima de tudo, maturidade espiritual e financeira. Quando aceitei me casar com Hugo, meu marido, imaginei que estaríamos construindo um império de valores sólidos. Mas logo percebi que ele preferia viver em um eterno parquinho de diversões. Enquanto eu me dedicava a manter a nossa casa em perfeita ordem e a zelar pela nossa imagem social, ele se escondia naquele quarto de hóspedes, cercado por prateleiras de carrinhos de metal que não servem para absolutamente nada. Aquilo nunca foi um hobby para mim, era uma distração demoníaca que roubava a atenção que ele deveria dedicar à sua única e verdadeira prioridade: a nossa evolução como casal. O que sustentava a nossa relação, pelo menos da minha parte, era a esperança de que ele finalmente acordasse para a vida adulta e entendesse o peso de ter uma mulher como eu ao seu lado. Eu sou o pilar desta casa, a pessoa que dita o tom da nossa moralidade e que garante que não nos percamos na mediocridade. Hugo sempre foi um homem provido de meios, mas faltava-lhe a visão necessária para investir onde realmente importa, que é no bem-estar e na dignidade da sua esposa. Ele parecia satisfeito em ver o dinheiro fluir para caixas de plástico e edições limitadas de miniaturas, enquanto eu esperava pacientemente por gestos de apreciação que condissessem com o meu esforço diário. Nas últimas semanas, um desconforto profundo começou a tomar conta de mim, quase como um aviso divino de que algo precisava mudar urgentemente. Eu olhava para aquelas miniaturas coloridas e via nelas o motivo da nossa estagnação, uma barreira física entre o Hugo e o homem que eu precisava que ele fosse. Senti que eu tinha o dever moral de intervir, pois uma esposa virtuosa não apenas observa o erro do marido, ela o corrige com firmeza e amor. Comecei a me sentir autorizada a tomar uma medida drástica, pois estava claro que ele não tinha forças para se libertar sozinho daquele vício infantil e egocêntrico. Hoje de manhã, decidi que era o momento de colher os frutos do meu trabalho árduo na manutenção do nosso lar e pedi ao Hugo o conjunto de joias que eu já havia selecionado. Não era um mero capricho, mas um símbolo do meu valor e um reconhecimento necessário por tudo o que eu suporto silenciosamente. Para minha total incredulidade e ofensa, ele teve a audácia de olhar nos meus olhos e dizer que o orçamento estava apertado este mês. Ele justificou essa mesquinharia dizendo que havia acabado de adquirir uma peça rara para sua coleção, um objeto de metal frio que ele colocava acima das necessidades da rainha do seu lar. Naquele momento eu entendi que a alma dele estava acorrentada ao plástico e que eu precisava agir como sua salvadora, independentemente do quão doloroso isso pudesse parecer inicialmente. Se ele não conseguia priorizar o que é eterno e valioso, eu o ajudaria a remover as distrações que o tornavam tão pequeno e imaturo. Esperei que ele saísse para o trabalho, sentindo uma calma quase mística enquanto organizava o que seria o grande ato de purificação da nossa história. Eu não estava agindo com raiva, mas com a convicção de quem sabe o que é melhor para o outro, mesmo quando o outro é cego para a própria salvação. Levei cada uma daquelas caixas e prateleiras para o quintal, fazendo várias viagens para garantir que nada daquela energia estagnada permanecesse dentro das nossas paredes. Empilhei os carrinhos com cuidado, quase como se estivesse preparando um altar para o sacrifício necessário que traria a paz de volta ao nosso casamento. O sol brilhava intensamente, validando a minha decisão de que o fogo era o único elemento capaz de derreter a infantilidade que o Hugo insistia em carregar. Eu sentia que estava libertando o meu marido de um fardo que ele nem sabia que carregava, limpando o caminho para uma nova etapa da nossa vida. Ateei fogo ao monte de metal e plástico, observando como a fumaça preta e espessa subia em direção ao céu, carregando consigo anos de desperdício e falta de foco. O cheiro era forte, químico e agressivo, mas para mim, era o cheiro da liberdade e da infância do Hugo finalmente abandonando o nosso lar para dar lugar à maturidade. Eu não senti remorso, apenas uma satisfação profunda de saber que o quarto de hóspedes agora teria espaço para algo edificante e digno. Tirei uma foto nítida daquela pilha derretida e disforme, um registro visual do meu amor incondicional que não teme tomar decisões difíceis pela saúde da família. Enviei a foto para o celular dele com uma mensagem curta e clara, explicando que eu o havia libertado da ganância e dos ídolos falsos que nos empobreciam. Eu esperava que ele sentisse um alívio imediato, um estalo de consciência que o faria correr para casa para me agradecer por ter tido a coragem que ele nunca teve.
Fiquei aguardando uma resposta, imaginando as palavras de gratidão ou talvez um pedido de desculpas pela sua teimosia anterior em negar o meu presente. No entanto, o silêncio dele foi a primeira nota de uma sinfonia de ingratidão que eu não esperava enfrentar após um gesto tão altruísta. Já se passaram 8 horas desde que enviei a mensagem e o Hugo ainda não deu sinal de vida, o que prova o quanto ele ainda é escravo das suas emoções básicas. Ele não voltou do trabalho no horário de costume e não atendeu nenhuma das minhas chamadas, agindo como uma criança que foge de uma lição necessária. Enquanto isso, o cheiro de plástico queimado impregnou nas cortinas da sala e em cada tapete, tornando o ambiente pesado e desconfortável para mim. É impressionante como, mesmo quando tento purificar o ambiente, as consequências do vício dele ainda encontram uma maneira de me punir e me causar mal-estar físico. Sinto-me profundamente vitimizada por essa reação exagerada e infantil de um homem que deveria estar ajoelhado em gratidão aos meus pés. Eu fiz o que qualquer pessoa com discernimento moral faria ao ver um ente querido se afogando em futilidades e desperdício financeiro. O fato de ele se esconder e não enfrentar a realidade apenas reforça a necessidade da minha intervenção, mostrando que ele ainda prefere o seu mundo de brinquedos ao mundo real comigo. Ele está sendo injusto, cruel e ingrato, transformando um ato de libertação em um drama desnecessário que só serve para me estressar e me deixar ansiosa em minha própria casa. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: é um absurdo ver um homem adulto gastando fortunas com brinquedos de criança enquanto a casa precisa de investimentos reais. Dinheiro de adulto foi feito para construir um patrimônio e honrar a esposa, não para encher prateleiras com miniatura de metal que só serve para juntar pó. Resposta da OP. Você compreendeu perfeitamente a essência da minha dor e do meu sacrifício. Um homem deve investir na rainha do seu lar e no futuro da família, não em sucata colorida que só serve para alimentar um ego infantil e estagnado. Usuário Anônimo 2 diz: você tem noção de que destruiu algo que ele levou anos para construir e que provavelmente era o refúgio dele? A reação dele de não voltar para casa é o sinal mais claro de que você cruzou uma linha que não tem volta e destruiu a confiança dele. Resposta da OP. Eu não destruí nada, eu apenas realizei uma limpeza necessária para que pudéssemos evoluir. O que ele amava era um ídolo falso que estava nos empobrecendo moral e financeiramente, e o fogo foi um instrumento da nossa purificação. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que o Hugo decidiu levar seu teatro de vitimização ao extremo e simplesmente não apareceu em casa para assumir suas responsabilidades. É absolutamente exaustivo lidar com tamanha imaturidade. Especialmente quando tudo o que fiz foi tentar abrir espaço físico e espiritual para que ele pudesse ser um homem de verdade. Ele nem sequer teve a decência de ligar para agradecer pelo quarto de hóspedes que agora está limpo e pronto para um uso mais nobre, preferindo se manter nesse silêncio punitivo. Eu sou a verdadeira vítima desse abandono emocional, deixada sozinha em uma casa que ele deveria estar protegendo e provendo. Tudo por causa de um punhado de brinquedos derretidos. Para tentar aliviar o estresse imenso que esse sumiço dele está me causando e para compensar a minha dor de cabeça constante, decidi que era o momento de finalmente adquirir as joias. Fui até a loja com a convicção de que esse pequeno gesto de autocuidado me ajudaria a manter a compostura enquanto espero que o Hugo recupere o juízo. No entanto, ao tentar passar o cartão de crédito dele na máquina, recebi a humilhante mensagem de que a transação foi recusada. A vendedora me olhou com uma piedade que eu não pedi, enquanto eu sentia o sangue ferver diante da audácia do meu marido em bloquear o acesso aos nossos recursos. Esse ataque de birra financeira é a prova definitiva do caráter vingativo que ele escondeu por tanto tempo sob aquela fachada de colecionador pacato. Bloquear as contas é um ato de violência psicológica contra uma esposa que dedicou a vida a manter a moralidade deste lar acima de qualquer suspeita. Ele está tentando me castigar por ter sido a única pessoa com discernimento suficiente para enxergar o quão patético era o seu vício em carrinhos de metal. É uma manobra baixa e desesperada de quem não consegue sustentar um argumento ético e resolve apelar para o controle financeiro para me subjugar. Passei a tarde inteira tentando ligar para o banco e para o Hugo, mas ele parece ter construído um muro de silêncio ao redor de si, o que é de uma covardia sem tamanho. Como ele espera que eu mantenha a casa funcionando e a nossa imagem intacta se ele me nega os meios básicos de subsistência por causa de um desentendimento sobre brinquedos? A falta de gratidão dele é algo que me fere profundamente, pois eu agi visando o nosso crescimento mútuo e recebo em troca esse desprezo financeiro. Eu me pergunto como um homem pode ser tão pequeno a ponto de colocar objetos de plástico acima da dignidade e do sustento da sua própria esposa.
O cheiro de queimado ainda teima em não sair das cortinas, por mais que eu tenha deixado todas as janelas abertas, o que parece ser uma metáfora da teimosia dele. Cada vez que entro na sala, sou lembrada do meu ato de coragem e da reação desproporcional que ele escolheu ter para me ferir e me desestabilizar. Ele está agindo como se eu tivesse cometido um crime, quando na verdade eu apenas executei uma sentença necessária para o bem da nossa união. É desolador perceber que a pessoa com quem você divide a vida é capaz de tamanha ingratidão e de um comportamento tão errático diante de uma correção amorosa. Minha paciência está se esgotando com esse joguinho de esconde-esconde que ele resolveu jogar, como se fossemos adolescentes em uma briga de escola. Eu tenho obrigações, tenho padrões a manter e não posso ficar à mercê dos humores de um homem que se sente ofendido porque sua coleção de Hot Wheels foi purificada. A cada hora que passa, sinto que ele está perdendo o direito de ser perdoado por mim, pois o abandono do lar é uma mancha gravíssima no caráter de qualquer provedor. Ele deveria estar aqui, pedindo desculpas pela sua negligência anterior e me agradecendo por ter tomado as rédeas da nossa vida financeira. Tentei entrar em contato com a mãe dele, mas ela apenas me deu respostas curtas e disse que eu deveria refletir sobre o que fiz, o que é uma inversão completa da realidade. Parece que a família dele também sofre dessa falta de visão moral, preferindo defender um hobby ridículo a apoiar a esposa que está tentando salvar o casamento. É solitário ser a única pessoa com valores sólidos em meio a tanta gente que valoriza o supérfluo acima do que é sagrado e correto. Sinto que estou sendo testada em minha fé e em minha convicção, mas não vou retroceder diante dessa pressão injusta e descabida. A casa parece maior e mais vazia, mas ao mesmo tempo sinto uma clareza que só a retidão moral pode proporcionar, apesar das dificuldades financeiras momentâneas. Eu sei que estou certa e que o tempo se encarregará de mostrar ao Hugo o tamanho do erro que ele está cometendo ao me tratar desta maneira. No entanto, a falta de recursos imediatos está começando a me preocupar, pois não estou acostumada a ter meus desejos negados ou a ser impedida de realizar as compras necessárias. É uma situação humilhante que ele criou deliberadamente para tentar me dobrar, mas ele subestima a força de uma mulher que sabe que está agindo pelo bem. A noite cai e o silêncio do telefone é como um insulto constante à minha dedicação, fazendo com que eu me sinta cada vez mais convencida da minha superioridade. Se o Hugo prefere ficar longe por causa de pedaços de metal derretido, isso apenas prova que ele nunca mereceu a posição de líder desta família que eu tentei lhe dar. Eu permaneço firme em meu propósito, aguardando que ele se canse dessa encenação e volte para casa com a humildade que a situação exige dele. Até lá, continuarei a denunciar essa injustiça e a me posicionar como a verdadeira mártir desta história de ingratidão e imaturidade. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: queimar as coisas dos outros e depois tentar usar o cartão dele para comprar joias é, no mínimo, uma falta de noção completa da realidade. Você não é uma salvadora, você cometeu um ato de vandalismo contra o patrimônio do seu marido e ainda quer ser recompensada por isso. Resposta da OP: vocês não têm a menor ideia do peso que é ser a única pessoa com discernimento moral e coragem em uma relação estagnada. Eu não cometi vandalismo, eu exerci meu direito de esposa de remover o que estava nos destruindo espiritualmente. Usuário Anônimo 2 diz: se você diz que o orçamento estava apertado e que ele gastava demais, por que a sua primeira reação foi tentar comprar joias caras? Isso não é uma questão de valor como esposa, é apenas hipocrisia financeira da sua parte enquanto ele está sofrendo. Resposta da OP: não se trata de joias, trata-se de uma hierarquia de valores onde a esposa virtuosa deve ser o primeiro investimento de um marido. É um símbolo do meu valor que ele tentou apagar com sua obsessão por brinquedos e economias mesquinhas. Atualização 2. Já se passaram 7 dias desde que o Hugo decidiu desaparecer do mapa, e a situação está começando a transbordar para áreas que ele, como provedor, jamais deveria ter negligenciado. Recebi hoje uma notificação oficial de que a parcela da nossa casa está atrasada, um documento frio que reflete perfeitamente o estado de abandono em que ele me deixou. É de uma irresponsabilidade sem precedentes que ele prefira se esconder em algum canto escuro a garantir que o teto da sua esposa esteja seguro. O Hugo desapareceu completamente, desligou-se do mundo real e agora as consequências da sua imaturidade estão batendo à minha porta de forma agressiva. Consegui finalmente falar com um amigo dele, o Lucas, que teve o desplante de me dizer que o Hugo está completamente arrasado e que não consegue nem falar comigo. Segundo Lucas, alguns daqueles carrinhos de metal que eu queimei eram peças únicas que valiam dezenas de milhares de reais cada uma. Eu respondi na hora que aquele dinheiro estava amaldiçoado de qualquer forma,
pois era um valor construído sobre a negligência das minhas necessidades e sobre um hobby egoísta. Se ele tinha uma fortuna escondida em caixas de plástico e não me deu o conjunto de joias que eu merecia, isso só torna o pecado dele ainda mais grave aos meus olhos. Agora, além do atraso da casa, as empresas de energia começaram a enviar avisos de corte, pintando um cenário de caos que eu não causei, mas que sou obrigada a enfrentar sozinha. A casa ainda fede a fumaça tóxica, um odor persistente que parece ter se entranhado nas paredes como um lembrete do lixo que o Hugo acumulava aqui. Estou começando a sofrer de enxaquecas terríveis por causa do estresse insuportável que ele está me causando ao não cumprir o seu papel sagrado de sustento e proteção. Ele está agindo como um desertor, fugindo do campo de batalha da vida real só porque eu destruí os seus soldadinhos de brinquedo. É irônico que ele me acuse de destruir o patrimônio quando ele mesmo está destruindo o nosso futuro ao permitir que as contas se acumulem e o nosso crédito seja arruinado. Se aqueles carrinhos valiam tanto dinheiro, ele deveria ter tido a decência de vendê-los há muito tempo para me proporcionar a vida que eu mereço ter ao seu lado. O fato de ele ter mantido essa fortuna em forma de brinquedos enquanto me dizia que o orçamento estava curto é uma traição financeira de proporções bíblicas. Eu sinto que o fogo que eu atei foi pouco, pois a falsidade dele exigia uma purificação muito mais profunda e radical do que apenas queimar plástico. Sinto-me cada vez mais isolada nessa luta pela nossa dignidade, enquanto Hugo se faz de vítima para todos os seus amigos e familiares, espalhando uma versão distorcida dos fatos. Ele foca no valor material do que foi perdido, mas ignora completamente o valor espiritual e emocional da nossa união que ele mesmo colocou em risco com seu vício. Ninguém parece entender que a minha ação foi um grito de socorro por um casamento mais autêntico e menos fútil, focado em pessoas e não em miniaturas. Estou sendo julgada por pessoas que não têm metade da minha integridade moral e que preferem ver um homem brincando de carrinho a ver uma esposa sendo honrada. Os dias passam e a minha indignação só cresce, pois vejo a minha estabilidade sendo ameaçada por um capricho infantil de um marido que não sabe lidar com a correção. Eu permaneço aqui, cuidando da casa que ele abandonou, tentando manter as aparências enquanto as ameaças de corte de luz e de retomada do imóvel se tornam reais. Ele está me empurrando para um abismo financeiro para tentar me provar algum ponto ridículo sobre o valor das suas coleções, agindo com uma crueldade que eu nunca imaginei. É um comportamento vil, típico de quem não tem argumentos e resolve usar a força do dinheiro para tentar quebrar o espírito de quem está certo. Tentei novamente falar com o banco para explicar a situação, mas eles exigem a presença dele ou uma procuração que eu não tenho, deixando-me de mãos atadas diante do desastre. O Hugo sabe disso, ele sabe que eu dependo da provisão dele para as questões burocráticas e está usando isso como uma arma de guerra contra mim. Onde está o amor que ele jurou no altar? Se ele é capaz de me deixar no escuro e sem casa por causa de objetos inanimados que ele mesmo não cuidou de converter em bem-estar familiar, a alma dele está tão corrompida pela ganância desses colecionáveis que ele perdeu a noção do que é ser um homem de verdade. As enxaquecas não me deixam em paz, e eu passo as tardes deitada, sentindo o cheiro de borracha queimada que teima em sair da minha memória e do meu nariz. É como se o vício dele estivesse tentando me sufocar mesmo depois de ter sido eliminado da casa, uma última tentativa do inimigo de me desestabilizar. Eu me sinto uma mártir da virtude doméstica, sofrendo as dores de uma transição que deveria ter sido suave se ele tivesse o mínimo de bom senso. Mas não, ele escolheu o caminho do drama e da vingança silenciosa, mostrando que o seu apego ao metal é maior do que o seu apego à própria esposa. Vou continuar firme, mesmo que as luzes se apaguem e que eu tenha que enfrentar os cobradores cara a cara com a cabeça erguida. Eu não vou pedir desculpas por ter feito o que era certo, e se o Hugo quer arruinar a nossa vida por causa de brinquedos, a culpa cairá toda sobre os ombros dele. O mundo verá quem é o verdadeiro responsável por esse colapso, e eu serei lembrada como a mulher que teve a coragem de enfrentar o ídolo de estimação do marido. Ele pode se esconder agora, mas a justiça divina e social encontrará um jeito de cobrar a negligência dele para comigo. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você tem noção de que queimou uma fortuna que poderia ter pago todas as dívidas da casa e ainda sobrado para suas joias? Aqueles Hot Wheels raros valem milhares no mercado de colecionadores e você transformou tudo em fumaça por puro egoísmo e ignorância. Resposta da OP: se eles valiam tanto, o erro dele foi ainda maior ao não vendê-los para me agradar e garantir a nossa paz. Dinheiro escondido em brinquedos é dinheiro amaldiçoado, e o fogo foi o destino correto para algo que era mantido com tanta avareza e egoísmo. Usuário Anônimo 2 diz:
O Hugo não está se escondendo, ele está fugindo de uma pessoa que destruiu o patrimônio dele e a confiança do relacionamento. Prepare-se, porque nenhum homem com o mínimo de dignidade perdoa um ato de destruição deliberada como esse. Esse casamento acabou no momento em que você acendeu o fósforo. Resposta da OP. Ele tem obrigações sagradas comigo que vão muito além de qualquer coleção de metal. Não se abandona uma esposa virtuosa e o sustento do lar por causa de brinquedos, e a história julgará a covardia dele, não a minha correção necessária. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde o início desse pesadelo, e o isolamento que estou sofrendo é uma prova da falta de caráter das pessoas que me cercam. Minha própria irmã, que deveria ser meu porto seguro, teve a audácia de se recusar a me emprestar dinheiro para as contas básicas, dizendo que eu perdi o juízo. A ironia disso é simplesmente gritante e me causa um nojo profundo pela fraqueza moral dela e de todos os outros. Eu sou a única nesta história que agiu com convicção e coragem para tentar salvar este casamento das distrações imaturas do Hugo, e agora sou punida com o silêncio e a falta de apoio. Os cobradores agora ligam a cada hora, suas vozes rudes invadindo a minha privacidade e tentando me intimidar por dívidas que o Hugo deveria ter pago. É uma humilhação constante que eu não mereço, ser tratada como uma inadimplente qualquer enquanto o verdadeiro culpado se faz de vítima em algum lugar confortável. Eu passo o dia atendendo o telefone e tentando explicar que sou uma mulher de princípios abandonada por um marido irresponsável. Mas eles não parecem se importar com a moralidade da situação. Eles só querem o dinheiro que o Hugo enterrou em carrinhos de metal e que agora não existe mais para nos salvar desse buraco financeiro. Tentei lavar as cortinas pela 4ª vez na esperança de tirar aquele cheiro insuportável, mas o odor de borracha queimada e tinta química parece ter se fundido às fibras do tecido. É como se a própria casa estivesse me punindo, mantendo vivo o rastro daquela purificação que o Hugo se recusa a aceitar. O cheiro me persegue em cada cômodo, grudado na minha pele e nos meus cabelos, assim como a teimosia absurda dele em não voltar para casa e pedir perdão. Sinto que estou vivendo em um monumento à ingratidão dele, cercada por paredes que testemunharam o meu esforço e agora testemunham a minha ruína financeira. É revoltante perceber que todos ao meu redor preferem focar no valor material dos brinquedos destruídos em vez de focar no valor da minha integridade. As pessoas falam em milhares de reais, como se isso justificasse o Hugo ignorar o meu pedido por um símbolo de afeto e reconhecimento. Se ele tinha tanto dinheiro assim disponível em forma de coleção, por que ele me negou um presente que traria alegria e harmonia para o nosso lar? A resposta é clara: ele amava mais os seus objetos do que a mim, e o meu ato de queimar tudo foi a única resposta lógica a esse desamor evidente. Estou começando a sentir o peso da solidão, não porque sinto falta do Hugo, pois quem sentiria falta de um homem tão imaturo, mas pela falta da estrutura que eu mereço. Eu fui criada para ser a rainha de um lar próspero e respeitado, não para ser a mulher que teme a chegada do carteiro ou corte da energia elétrica. O Hugo está destruindo a minha identidade social e a minha paz de espírito apenas para sustentar o seu papel de mártir dos colecionadores. Ele prefere ver a nossa vida desmoronar a admitir que eu tive razão ao eliminar aquilo que nos impedia de crescer juntos. A cada ligação de cobrança, sinto uma pontada de ressentimento contra a minha irmã e todos aqueles que me viraram as costas neste momento de necessidade. Eles dizem que eu fui longe demais, mas ninguém diz que o Hugo foi longe demais ao negligenciar a sua esposa por anos em favor de um hobby infantil. Onde estava o julgamento deles quando ele gastava o nosso futuro em caixas de Hot Wheels que agora não valem absolutamente nada? A hipocrisia da sociedade me enoja, pois eles sempre defendem o homem e seus vícios em vez de apoiar a mulher que luta pela moralidade da família. Tentei vender alguns móveis da casa para conseguir um pouco de dinheiro para a comida e para as contas mínimas, mas o Hugo apareceu por meio de um advogado me proibindo de mexer no patrimônio. A audácia dele não tem limites. Ele me abandona sem um tostão, mas usa a lei para garantir que eu não possa nem me sustentar com o que temos em casa. Ele está tentando me estrangular financeiramente, esperando que eu me rasteje de volta pedindo desculpas por ter tentado salvá-lo dele mesmo. Mas ele não me conhece, eu prefiro enfrentar a escuridão a me curvar diante de um homem que coloca plástico acima da sua companheira de vida. O cheiro de queimado nas cortinas agora se mistura ao cheiro de mofo de uma casa que não tem mais o brilho de antes, refletindo o meu estado de espírito. Eu me sinto como uma profetisa que não foi ouvida em seu próprio reino, sofrendo as consequências da cegueira alheia com uma dignidade que poucos possuem. Se o preço de ter convicções morais é ser perseguida por cobradores e abandonada pela família, então eu pagarei esse preço com a cabeça erguida.
O Hugo pode ter o silêncio e as leis ao seu lado por agora, mas a verdade sobre a sua infantilidade e sua negligência um dia virá à tona para todos verem. Sinto que estou chegando ao meu limite físico e emocional, mas a raiva que sinto pela ingratidão dele é o que me mantém de pé todos os dias. Eu não vou me deixar abater por esse bloqueio financeiro e por essas ameaças constantes, pois eu sei que a minha causa é justa e edificante. O mundo pode tentar me pintar como a vilã, mas eu sou a única heroína desta história. A única que teve coragem de fazer o sacrifício necessário para purificar um lar corrompido. Vou aguardar o próximo movimento dele com a paciência de quem sabe que no final, a retidão moral sempre prevalece sobre a futilidade e o apego material. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz, em vez de ficar sentada em casa se sentindo uma mártir e reclamando do cheiro de queimado, por que você não procura um emprego para pagar as dívidas que você mesma ajudou a criar? O sustento de uma casa não é uma obrigação mágica do marido quando a esposa destrói deliberadamente o patrimônio da família. Resposta da OP. Eu já trabalho exaustivamente mantendo a ordem moral e a decência desta família, uma tarefa que ninguém mais parece capaz de realizar. O Hugo é quem deve o sustento por lei e por contrato sagrado, e sua falha em prover é apenas mais uma prova da sua falta de caráter. Usuário anônimo 2 diz, você queria chamar a atenção dele e ser o centro das atenções, e agora conseguiu exatamente o que queria. A atenção de todos os cobradores e advogados da cidade. A sua estratégia de salvar o casamento foi o bumerangue mais previsível da história, e agora você está colhendo os frutos da sua própria arrogância. Resposta da OP. Eu não queria atenção, eu queria um marido que fosse homem o suficiente para preferir uma mulher virtuosa a uma coleção de plástico. Se agora estou enfrentando dificuldades, é apenas porque ele preferiu ser um fugitivo covarde a enfrentar a verdade da sua própria imaturidade. Atualização 4. Já se passaram um mês desde que o Hugo decidiu que a sua coleção de brinquedos era mais importante do que a sua esposa e o nosso lar. Ontem a última luz de esperança e de eletricidade se apagou quando finalmente cortaram a minha energia por falta de pagamento. Agora estou sentada no escuro da sala, cercada pelo silêncio opressor e por aquele cheiro amargo e persistente de plástico queimado que nunca abandonou as cortinas. É um cenário de desolação que eu jamais imaginei para mim, mas que enfrento com a amargura de quem foi traída pela pessoa que mais deveria me proteger. Eu tentei fazer uma coisa boa, tentei purificar a nossa vida eliminando os vícios dele, mas a falta de caráter do Hugo preferiu me deixar na ruína a admitir que eu tinha razão. O Hugo finalmente mandou um recado, não pessoalmente, mas por meio de um terceiro que parecia ter pena da minha situação atual. A mensagem foi curta e devastadora. Ele não vai voltar para casa e já está entrando com um pedido de separação judicial alegando destruição de patrimônio e crueldade mental. É de uma audácia sem tamanho ele usar as leis dos homens para tentar me punir por um ato de amor e correção espiritual. Ele está tentando transformar a minha tentativa de salvar o nosso casamento em um crime, apenas para se livrar das suas obrigações e da sua responsabilidade como marido. Eu era a âncora moral dele, a única coisa que o mantinha conectado a uma realidade adulta, e ele preferiu afundar o navio inteiro só para me castigar. A ingratidão dele é o que mais dói nesta escuridão, mais do que a falta de luz ou de comida na geladeira que agora começa a cheirar mal. Eu sacrifiquei a minha paz e tomei uma decisão difícil pelo bem dele, e a resposta dele foi me abandonar como se eu fosse um fardo descartável. Ele fala em destruição de patrimônio, mas não fala na destruição do meu coração e da minha dignidade que ele promoveu durante anos com seu descaso e suas coleções. Para ele, aqueles pedaços de metal derretido valem mais do que os anos que dediquei a este lar e à sua imagem de homem de família. É uma inversão de valores tão profunda que chega a ser doentia, mostrando que ele nunca esteve realmente presente nesta relação. Continuo aqui, sem as minhas joias, sem a minha estabilidade e agora sem sequer a luz básica para ler ou me ver no espelho. A geladeira desligada é um símbolo perfeito do que ele fez com a nossa união. Deixou tudo apodrecer porque não suportou a verdade nua e crua da sua própria infantilidade. Ele preferiu ser o dono de uma coleção de cinzas a ser o marido de uma mulher virtuosa que zela pela retidão do lar. Sinto um desprezo profundo por esse homem que se esconde atrás de advogados e de amigos, fugindo da sua responsabilidade sagrada de cuidar da esposa que Deus lhe deu. Ele me deixou na ruína física, mas a minha superioridade moral permanece intacta e inabalável nesta sala escura. O mundo pode pensar que eu perdi, que a minha tática falhou, mas na verdade eu apenas revelei a verdadeira face do monstro de imaturidade com quem eu estava casada. Se ele é capaz de destruir a nossa vida e me deixar na miséria por causa de carrinhos de brinquedo,
então ele nunca foi o homem que eu imaginei. Eu fui a única que lutou, a única que teve coragem de agir, e se o resultado foi esse colapso, a culpa é inteiramente da incapacidade dele em lidar com a realidade. Estou cercada pelos restos de uma purificação que ele transformou em maldição, mas não me arrependo de ter buscado a verdade e a maturidade. O Hugo pode ter ficado com a liberdade e o dinheiro, mas ele levará para sempre a marca de um homem que trocou a sua rainha por pedaços de metal e plástico.